Ah, tá gravando? Tá. Eu lembrei do Senhor Incrível. Tá gravando? Não, esse negócio tá ligado? Tá ligado? Ah, que... É super, mas não consigo fechar isso. A gente estava aqui falando sobre a questão de Jesus falar com parábolas, né? Para facilitar o entendimento. A gente estava comentando no GC que Jesus falava por parábolas para poder as pessoas entenderem melhor. E aí eu falei, né? Falei assim, gente, mas eu sempre tive dificuldade de entender, de aprender por parábolas. Na verdade, nas minhas orações eu peço a Jesus para ser direto, porque eu tenho dificuldade. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Sim. E aí o Danilo levantou o texto, né? Uma passagem aqui na Bíblia onde Jesus para de falar em parábolas e fala diretamente com os discípulos. Então, aqui. E, inclusive, os discípulos também tinham dificuldade, né? Aí eu fiquei mais confortável. Deixa eu ver aqui, João 16, 20, a partir do versículo 25 aqui. Tenho usado figuras de linguagem para comunicar essas coisas, mas em breve eu vou deixar de lado as figuras e falar claramente a respeito do Pai. Então poderão fazer seus pedidos diretamente a Ele, em relação à vida que revelei a vocês. Não vou mais fazer petição alguma ao Pai a favor de vocês. Não será preciso. Vocês se arriscaram, passando a seguir-me em amor e confiança e crendo que vim diretamente do Pai. Por isso o Pai os ama. Primeiro deixei o Pai e vim a este mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Daí então os discípulos exclamam: finalmente! O Senhor está falando de modo direto, não figuradamente. Agora sabemos que o Senhor conhece tudo. Tudo se resume na sua pessoa. Não precisa mais nos fazer essas perguntas. Estamos convencidos de que o Senhor vem de Deus. E aí Jesus responde de volta: então finalmente acreditam? De fato, vocês estão prestes a se dispersar. Cada um tratará de salvar a própria pele, e para isso terá de me abandonar. Mas não serei abandonado. O Pai está comigo. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mal vocês... Neste mundo mal vocês sempre terão dificuldades. Mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Porque em algumas traduções, né, na minha, por exemplo, fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? É porque a versão do Danilo é uma Bíblia em ação de estudo. Olha, não é publis não, tá? Só que ela tem toda uma linguagem diferenciada, né? E ela é muito legal de estudar. Eu falo que eu vou comprar uma dessa pra mim. Porque a minha é tradicional, eu gosto da linguagem da minha, mas tem coisas que na Bíblia em ação ela é mais clara. E assim, e aí eu fiquei mais confortável, né? Depois que eu entendi que até os discípulos tinham essa dificuldade. Porque eu levei muito tempo para entender algumas parábolas. Hoje eu entendo, né? Assim, a grande maioria. Mas, na verdade, eu tinha uma dificuldade. Você sempre teve facilidade de entender por parábola? Não exatamente, não. Tipo, lendo em si, com a Bíblia principalmente, tenho tido mais entendimento. Não só isso, mas como vendo vários vídeos no YouTube que tratam de certos assuntos e pegam certas parábolas, então meio que... traduzem, né? Meio que facilita no entendimento de, não só nas parábolas, mas certas ações que estão na Bíblia. Sim. Então, e esse assunto, a gente começou agora a falar sobre isso, porque um pouquinho antes, né, de estar gravando, a gente resolveu gravar o vídeo depois desse assunto. Falei, poxa, a gente podia falar sobre esse assunto, porque assim como a gente tem essa dificuldade, né, algumas pessoas também devem ter. E, por exemplo, tudo começou porque esses dias eu estava assistindo alguns vídeos e as pessoas falando sobre lei da atração. E algumas coisas que eu tinha visto no passado, sobre alguns vídeos que eu estava vendo alguns anos atrás, falava sobre isso e eu sempre associei muito, gente, mas isso tudo tá na Bíblia, né? Só que assim, parecia de uma forma mais clara. E o assunto começou por aí, porque eu comecei a assistir uma menina esses dias, o nome dela é... Ai, gente, esqueci o nome dela. Eu não sei qual é o nome dela. Não sei, esqueci. Depois eu lembro, eu coloco aqui. E ela fala direto sobre a lei da atração, né? Assim, ela fala sobre alguns assuntos interessantes e ela fala sobre a lei da atração. E aí eu fui rever, assim, esse assunto... para ter certeza, né, de que eu não estava equivocada, porque óbvio, né, que alguns anos atrás a minha mentalidade era uma, né, e hoje, querendo ou não, amadureci mais com relação a isso, tanto espiritualmente,
quanto ao entendimento de algumas coisas. E aí eu fui rever algumas coisas assim sobre o assunto e é impressionante como tudo que se fala sobre a lei da atração, dessas coisas assim, desses assuntos, né? Tudo tá na Bíblia. Entendeu? Então, assim, você estudando a Bíblia, você vai ter o conhecimento dessas informações. Talvez não de forma tão clara, né? Assim como eu estava com dificuldade de entender as parábolas, mas é impressionante. Tudo está na Bíblia. Acho que, na verdade, quando você para pensar, querendo ou não, tudo volta para a Bíblia. Sim. Porque esse é um livro universal, todo mundo deveria ler. Exatamente. Tipo, mesmo você acreditando ou não, você deve dar uma olhada na Bíblia, porque não só é um perfeito manual de como lidar com situações, mas como também... Porque quando você presta atenção em certos detalhes, você pode notar... Peraí, mas isso pode não fazer um pouquinho de sentido, mas... Ou você acaba pesquisando mais sobre o assunto e percebendo a relevância histórica de certos detalhes. Por exemplo, uma frase que muita gente tira de contexto é aquela em que Jesus fala sobre... quando ele fala sobre que é mais fácil um camelo entrar pela agulha pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Gente, quando eu vi isso a primeira vez, nossa, eu era criança, eu frequentava a igreja católica, e eu me lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, gente, como um camelo vai entrar no buraco de uma agulha? E porque assim, não é explicado, né? Só que criança então viaja, né? Eu tô que sempre viajo até hoje, imagina quanto criança. E algumas pessoas hoje em dia utilizam isso como um exemplo de tipo, tá vendo? Na Bíblia tá falando que rico não entra no reino de Deus, sendo que não é isso, porque se esse fosse o caso, Abraão tá no inferno agora. Não, Abraão, Salomão... Todos os reis de Israel. Todos os reis. Quer dizer, alguns obviamente... Alguns foram, mas enfim, mas, isso não é o tipo, caso. Mas tipo... Não era por causa da riqueza. Por exemplo, rei Davi não foi pro céu. Impossível, segundo o coração de Deus, por mais pecado que ele tenha cometido... E ele se arrependeu, Se arrependeu. Então, tipo, não faz sentido.